Shalom, shalom, graças e paz a vocês. Tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo Verá. Bom, eu quero trazer para vocês aqui esse ensino, mais uma vez. Eu disse para vocês que ia fazer o ensino do método de interpretação de texto das Escrituras Sagradas no contexto judaico, da interpretação do método Pardes. Eu ia trazer de uma forma ao vivo, mas eu fiz a primeira live e eu trouxe para vocês o ensino ao vivo, só que dessa vez a segunda parte eu vou trazer para vocês agora aqui. E quero que vocês acompanhem comigo. O estudo vai ser simples, bem mais fácil e rápido, porque muitos estão perguntando, professor, como que a gente consegue alcançar um método de interpretação mais aprimorado e melhor para estudar as Escrituras Sagradas? Primeiramente, eu falo que nós primeiro temos que buscar a presença do Eterno. Primeiramente, temos que buscar a compreensão e entender de que temos que clamar ao Eterno para que tenhamos, né, os dons do seu Espírito, que ele concede a todo homem. Temos que ter esse dom maravilhoso, força de vontade de alcançar esses dons maravilhosos. E sim, o Senhor vai nos dar o dom de discernimento, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, assim como ele me concedeu, e eu procurei até hoje aprimorar, né, aperfeiçoar esses dons que o Senhor concedeu. Então, o primeiro é buscar em oração, clamar ao Eterno para buscar e reconhecer e receber esses dons. E o segundo lugar é vocês, quando recebem esses dons, aperfeiçoar esses dons e essa habilidade de Deus. Daí, como que eu aperfeiçoo estudando as Escrituras e compreendendo a interpretação? Exatamente cursando, estudando, buscando fazer leituras diárias, ou até de uma forma periódica, de uma, duas, ou até mesmo, se puder, 3 vezes durante a semana, fazendo a leitura das Escrituras, e não somente leitura, mas também buscando compreensão de como fazer as suas interpretações. E para você buscar, você já tem aqui o professor Ronaldo para trazer os ensinos, tá, das interpretações das Escrituras. Também deixo um abraço para os meus alunos do estudo da Torá Viva, que está estudando comigo. Logo vou fazer agora também mais um debate na rádio da 102.9 também, do Bispo Samuel Ferreira. Um grande abraço para ele, a Manani, né, que nos convidou mais uma vez da sua produção. Estaremos lá no dia 25/11 fazendo um grande debate junto com o Miha Galmerman, um rabino aí abençoado, também respeitoso, né? Assim como também o pastor Joaquim e o irmão Teles, né, que é um professor também aí na linha de teologia e cultura judaica. Então, estaremos lá, não deixar dia 25/11, esteja conosco lá assistindo. Mas deixa eu passar para vocês aqui, eu quero passar rapidinho o ensino, um pouco mais de complemento do que é uma interpretação de texto. Como se faz uma interpretação e como conseguimos alcançar dentro das Escrituras a mente do que é literal, do que é figurativo, do que é simbólico na Bíblia, quando Deus está usando um método da sua palavra, usando o seu povo, né, como os seus profetas, os reis e etc., já que nós dizemos que as Escrituras Sagradas é inspirada por Deus, então nós temos que ter esse entendimento, né? Como é que eu interpreto as Escrituras Sagradas? Quando é que eu sei que aquela passagem bíblica está fazendo alusão a outras passagens de outros profetas, outros escritos, fazer essa ligação de meio de prática de vida? Como eu entendo que aquilo ali, para os dias de hoje, é um método de prática ainda contínua, quando eu sei que é literal, quando eu sei que é figurativo, quando eu sei que é simbólico. Então vou trazer esse método para você entender basicamente aqui comigo o significado do que é interpretação de texto, tá? Deixa eu abaixar a tela aqui para vocês, ó. Deixa eu só arrumar minha tela rapidinho aqui para vocês, só para vocês fazerem uma leitura agora junto comigo. Ó, vou baixar aqui, né? Epa, peraí que eu sumi aqui. Deixa eu levantar aqui rapidinho. Ok, pronto. Aqui, vou deixar aqui um pouquinho mais baixo, que eu não quero que vocês fiquem olhando e se preocupando com o rosto do professor, não. Só olhe e estude o método comigo aqui, que eu quero que vocês compreendam das Escrituras Sagradas. Então vamos lá. Olha só, primeiramente, eu quero passar para a parte 1, tá bom? Essa é a parte 1. Calma aqui. Ok, vamos lá. Aqui, parte 1. Deixa eu colocar aqui. Ok. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Acredito que esteja aparecendo bem para vocês. O que é o método? Olha aí, ó. O que é o método Pardes? O que é, por exemplo, o Pardes? O Pardes é o sistema judaico tradicional de interpretação bíblica, tá? E esse nome, Pardes, é um acrônimo. Olha, eu estou mostrando para você aqui na tela. Esse nome aqui, ó, ele é um acrônimo, tá? Formado por 4 níveis de entendimento. Como assim a gente vai aprender? Vamos lá.
O que é um acrônimo? Você sabe que um acrônimo, que nós aprendemos na nossa língua, estudamos na escola, é você pegar uma palavra dentro de uma frase, por exemplo, a palavra amor, e criar um acrônimo. O que é um acrônimo? Colocar letra por letra, uma embaixo da outra, e cada letra de uma palavra você forma uma frase. Isso é o acrônimo. Por exemplo, a letra A, você pega a letra A de amor, que é o início, a primeira letra, e escreve uma frase na letra A. Ali você pode colocar A de alma, tá? Alma vivente, aí logo em seguida vem M. O M, você pode colocar alma vivente embaixo, morada. Vamos colocar um exemplo assim para você entender um pouco do que é o acrônimo, né? E ali embaixo vem o O. Aí você pode colocar ali alguma frase também que começa com a letra O, de ótimo, ou R, né, de rigoroso. Então, aquela palavra em acrônimo, ela forma outras frases. Então, quando você utiliza uma palavra que forma outras frases, isso é chamado de acrônimo. E esse é o nome da palavra Pardês, do sistema hermenêutico judaico. Pardês, tá? O Pardês, ele é um acrônimo da palavra P, R, D e S, tá bom? Nem mostrei aqui, ó. Deixa eu colocar mais para cima para mostrar o S. Aqui, ó. Pronto, olha lá. Letra P, por exemplo, é conhecido como Pshat, tá? Que o significado dele é um sentido simples ou literal dos estudos hermenêuticos. O que é uma hermenêutica? É uma mensagem de explicação introdutória a uma interpretação. Quando eu utilizo um sistema hermenêutico das escrituras ou de qualquer outro livro, eu vou usar um sistema de interpretação daquele texto conforme a língua escrita, como no caso da Bíblia, no Antigo Testamento hebraico, como no Novo Testamento grego. Então eu utilizo o sistema hermenêutico, um sistema de interpretação segundo a língua local escrita. Então, quando eu faço essa interpretação, que é a hermenêutica, tá? Existe uma diferença também entre hermenêutica e exegese, mas não vou falar de exegese aqui agora, mas a hermenêutica é um método de que se utiliza de interpretações de um estudo, para se interpretar ele de uma forma literal, de uma forma figurativa, de forma simbólica, e encontrar nele quando é que ele está usando forma simbólica, quando é que ele está usando forma figurada, quando ele está usando forma figurativa. Então, essa é a forma chamada da palavra hermenêutica no grego. Hermes, que vem da palavra Herme, né? Lembram daquele o desenho animado dos gregos, né, antigos, que falava dos Hermes, que era mensageiro dos homens, né? Ele pegava lá as mensagens do Deus do Olimpo e levava até os homens como mensageiro aos homens, né? Ele era o mensageiro dos deuses. Então a palavra Hermes surge daí, mensagem, né? Mensageiro. Eêutico, nêutico, os livros escritos, né? Então escritos é mensagens escritas, que aí entende-se como interpretação de uma mensagem, tá? Mas voltando aqui, olha aqui. Então a hermenêutica judaica, tá? Nós temos o P, R, o D e o S, que é o P de Pshat, o R de Remes, o D de Drash, o S de Sud, que é o nome dessas letras, dessas palavras que formam o sistema Pardês. E o significado de cada uma é interessante. O P de Pshat significa sentido simples ou literal. Então, quando eu vou estudar a Bíblia na forma Pshat, do hebraico ou do grego, eu vou estudar uma forma simples. Eu vou ler literalmente somente aquilo que estou lendo e interpretando literalmente tudo que está ali. Mas, professor, posso fazer isso no sistema Pshat? Posso. Sabendo que, às vezes, tem passagens ali que não é sentido literal. Mas, mesmo assim, se você ler da forma Pshat, você só vai entender da forma literal. É como hoje, pessoas que não estudam muito as escrituras, outros que não são formados dentro de uma teologia, que tem uma formação, normalmente as pessoas vão fazer a leitura entendendo sempre da forma Pshat, que é a forma do sentido mais simples da Bíblia. É a forma mais superficial que você pode estudar as escrituras sagradas. Mas nunca vai conseguir colaborar com a sua própria mente de entender o mais profundo dos seus significados, ou até mesmo a forma mais espiritual dela. Então, há pessoas que só vivem da forma Pshat, ela só vai entender da forma simples e literal, e vai literalizar praticamente tudo que está dentro das escrituras, e mesmo que ela não queira literalizar, ela não vai acabar entendendo. Isso já aconteceu com você dessa forma? Você de ler as escrituras sagradas e às vezes até desanimar, falar, poxa, eu leio, mas não consigo entendê-la. É exatamente a falta de informação.
a falta de estudar um pouco mais e se aprofundar, fazendo cursos, ensinos, que você aprenda a sair do Pshat e partir para a parte do Remes, do Drash, do Sud, que é as partes de entender mais a alusão do que ela está transmitindo a palavra para você, do que as escrituras estão querendo explicar a você, o que ela está querendo trazer como segredos espirituais da palavra de Deus. Então, para isso, precisa de estudo, tá? É isso porque eu quero trazer para você, que é o tipo de interpretação do sistema Pardes, tá bom? Então, Pshat aqui é o sentido simples, literal, ou seja, é entender o texto como ele está escrito no contexto histórico e linguístico. Nós temos também a parte do Remes, que é um pouquinho mais aprofundado, que aí você entra na parte da alusão ou sugestão, ou seja, encontrar dicas e alusões a outros textos ou verdades que estão ocultas. Como, por exemplo, quando eu entro na parte, eu saio do Pshat e entro para o Remes, que é a parte da hermenêutica de textos bíblicos, dentro do contexto judaico de interpretação, como, por exemplo, eu vou usar aqui algumas passagens bíblicas, como no caso da palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Yehior, Vaihior, e Deus disse, haja luz, né? Vaiomer Elohim, Yehior, Vaihior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Que luz é essa? Se eu fazer uma leitura literal, eu só vou entender o seguinte, que Deus criou tudo nos céus e na terra, não foi? Sim, é a nossa fé e crença dentro do sistema do criacionismo. Né? Então eu vou acreditar que Deus criou tudo, literalmente, até mesmo a luz. A luz que nos ilumina, dessa luz que eu estou comigo aqui agora, a luz do sol, etc. e tal, que literalmente são luz, que ilumina aquilo que tiver escuro. Isso é tudo literal. Então sabemos que dentro da literalidade, Deus criou a luz. Só que será que essa palavra luz ali é somente a luz literal? Ou Deus está querendo trazer algo mais profundo? Mas para eu saber disso, eu preciso estudar, conhecer a hermenêutica judaica Pardes, que é o sistema que nós estamos aqui aprendendo, como no caso agora entramos para a palavra Remes. A palavra Remes, ela traz uma alusão, uma sugestão mais profunda, ou seja, como que eu entendo que aquela palavra luz não é apenas a luz literal? Como eu entendo que ela pode ser uma luz fazendo uma palavra figurativa a algo, ou usando um termo paralelo? Será que eu uso a palavra luz para criar outra frase paralela, para trazer alguma instrução ou aconselhamento de outra coisa? Posso, tá? Isso aqui a gente pode entrar, por exemplo, dentro do sistema Remes. Como, por exemplo, aqui, ó, eu vou até mostrar aqui para vocês a tela. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês a tela. Eu vou até abrir aqui, ó. Vamos lá? Ó, vamos lá. Aqui, na página 30 do meu livro, do livro Bereshit, onde o título é sobre o Gênesis 1, conhecendo a sua forma original, nós temos lá o versículo 2, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou seja, Merachefet HaElohim, tá? E o Espírito, né? Veruach Merachefet Elohim, e o Espírito de Deus pairava, tá? Sobre a face do abismo. Aí, continuando lá no versículo 3, nós temos a passagem que diz o haja luz. Olha aí, tá vendo? Tá bem aqui, ó. A passagem do haja luz. Esse haja luz, no hebraico, quer dizer Yehior, tá? Essa palavra luz, Yehior, é a palavra que Deus vai falar. No capítulo 1, versículo 3, dizendo, então disse o Senhor Deus, haja luz e houve luz. Aí eu estou sublinhando aqui para vocês dar uma olhadinha. Olha só, essa palavra luz aqui, ó, or, ela não foi o sol, pois o mesmo só foi criado no quarto dia. Se você pega lá Gênesis capítulo 1, você vai ver que no quarto dia Deus criou o sol, a lua, as estrelas, toda a constelação dos céus, para que servisse para dias, tempos, sinais, estações e até celebrações, que a palavra no hebraico é moed, né, que é chamado de tempo designado na sua Bíblia Almeida, ou a palavra tempo designado no hebraico ali é moed, quer dizer, para tempos de festas. Ou seja, até interessante, Gênesis capítulo 1, versículo 6, 7, 8, 9, 10 e diante, e vai falar do quarto dia, vai trazer um ensino de que quando Deus criou o sol, a lua, as estrelas, não era apenas só para uma criação, mas para trazer uma iluminação também sobre a terra, né? A luz sobre as escuridões e as trevas, mas também para servir para sinais de tempos, estações como primavera, verão, outono e inverno, dias e tempos designados. Na sua Bíblia, na Almeida, vai estar tempos designados. Na Bíblia judaica completa, ou no original, no grego ali, ou no hebraico, vai estar moed, que quer dizer festas. Aí você fala, peraí, como assim festa? Deus criou festas? Deus criou o sol e a lua, as estrelas
para separar para tempos, estações, dias e festas, sim, porque Deus já tinha programado, sabendo que as grandes, ou chamada no hebraico de Shilash Hagalim, as 3 grandes festas que sugeria que era a Pêssah, a Páscoa, a festa de Shavuot, que é a festa do Pentecoste, e a festa do Tabernáculo, seriam as grandes festas para trazer em memória dos grandes feitos que Deus iria fazer. Ele fez e continua fazendo. Por isso que Deus disse lá em Gênesis que ele separou o sol e a lua, as estrelas e as constelações dos céus, tudo para tempos de sinais do que haveria de acontecer. Por isso que a palavra está lá, moed, para festas. Então Deus já tinha preparado tudo, predestinado de antemão, sabendo do que haveria de acontecer. Então ele vem programando todas as coisas, dando como ordem, como o homem deveria fazer ritualmente, o que o homem celebraria, como ele seguiria. E para isso Deus cria todas essas constelações, sol e lua, que hoje nós vemos que não é por acaso, porque é em propósito, tá? Então, aí depois outros estudos que eu vou trazer para vocês um tempo aí mais para frente. Mas continuando aqui, ó, por exemplo, a palavra haja luz. Nós vemos que a palavra luz é literal. Se for para o tempo do verbo pshat, a palavra pshat, nós entendemos o sentido literal. Deus criou a luz e o sol e a lua, todas as coisas, de uma forma literalmente. Mas será que a palavra haja luz, por exemplo, a palavra luz, ali, que nós acabamos de ler, será que ela é só literal? Será que ela não tem um significado mais profundo? Tem. E por ela tem que nós saímos do pshat e vamos para o remes. E aí, no versículo do meu livro, digo, haja luz, aqui em hebraico é Yehior, tá bom? E essa palavra Yehior, essa luz, ó, que não foi só no quarto dia. Então, em outras palavras, a palavra luz chega. Olha, então ela tem um significado também de alusão ou de comparação a outra frase. Então, posso usar para luz para falar chega ou haja controle. Olha aqui, o livro eu digo aqui, palavras haja luz significa chega. Luz aqui pode ser traduzido contextualmente dentro da interpretação como ordem, que no hebraico é tzvi, ou shlitar, que significa controle. Então, o ambiente terrestre não estava mais a dispor de trevas e caos, de retomado o controle da natureza, tá bom? Aí no versículo 5 diz, no primeiro dia, aqui temos a palavra dia, Yom, não se refere a um período de 24 horas, pois o Sol e a rotação terrestre ainda não existiam, tá? Então vejamos que no versículo seguinte, 14, encontraremos Deus criando o Sol, a Lua, Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15, Deus criando o Sol e a Lua e as estrelas para sinais, para estações, como diz vocês, dias e anos, onde o Sol governa o dia e a Lua e as estrelas a noite. Então, do primeiro ao quarto dia, pode-se ter passado milhões e milhões de anos. Se a ciência estudasse as escrituras, saberia que ela não é contra a ciência, mas prova que já existia antes dela, etc. E tal. Então vocês veem que aqui, enfim, né, a palavra luz ela pode ter um significado, tá? Ela pode ter uma significância também comum. Não pode ser literalmente, só se interpreta a palavra luz como luz. Literalmente, luz é luz. Mas também, como eu mostrei para vocês aqui, dentro da palavra remes, a palavra luz pode também trazer uma interpretação paralela a outros significados, tá? Como no caso, se você ler lá em João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então a palavra luz aqui não quer dizer literalmente que ele é uma luz que fica uma lâmpada iluminando algo. Jesus não era uma lâmpada, um objeto, é uma pessoa. Por que ele diz eu sou luz? Porque a palavra luz ali é comparada a outra frase para fazer uma explicação ou um aconselhamento de algo. O que era algo que Deus queria, que Jesus queria trazer? De que a palavra luz também é interpretada dentro do contexto remes, dentro da interpretação do sistema pardês, dentro do remes, ele é comparado ou feito uma alusão, por exemplo, à palavra controle, como eu disse para vocês aqui, significa shlitar, ou ordem, tzvi. Então, quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele quer dizer você e eu somos a luz do mundo, então nós somos o controle, nós somos a ordem nesse mundo. Aonde está um caos, aonde está desorganizado, aonde há luz, então há ordem, há controle. Então a palavra luz pode ser interpretada como ordem ou controle. Isso é uma alusão que entra dentro da palavra remes. Professor, mas como eu posso ter certeza que a palavra pode significar ordem, controle, que a palavra luz pode significar algo em relação às leis de Deus que nos dá ordem, controle e domínio? Nós podemos usar, por exemplo, aqui, ó, agora eu vou abrir aqui para vocês mais uma vez. E separou a luz, né? E Deus separou a luz, bem, o veim, ha-osher. Então, viu que era a luz boa e separou a luz da escuridão. Então, ele fez a separação. Então, aqui você vê que ele está falando que, literalmente, se for levado dentro do pshat, Deus separou a luz das trevas. Ou seja, o tempo de dia e noite, iluminação e escuridão.
Literalmente entendemos assim. Mas tem significado dentro do remes? Faz alguma alusão? Sim, pode fazer uma alusão da separação entre o que é trevas, descontrole, que usamos então, já trocamos a palavra trevas para descontrole, e luz para controle. Então ele coloca a separação do que é descontrole, o que é controle, o que é trevas, o que é luz. Então tem essa separação dentro da palavra remes. Olha que interessante, tá bom? Temos essa conotação e essa denotação. Aqui em Gênesis 1:5 também, Deus chamou a luz de dia e a escuridão chamou noite, e assim houve noite e manhã e o primeiro dia. Olha só, então dá para ver que é interessante que tem uma formulação boa de explicações. Se nós pegarmos, por exemplo, também aqui o livro de Mateus, tá? Os evangelhos, né? Na verdade, o evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 16, diz assim: o povo que vivia nas trevas viu grande luz. Sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. Onde nós achamos, por exemplo, essa passagem aqui? Essa passagem de Isaías, capítulo 8, versículo 23, ou Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 2, nós achamos a passagem do profeta Isaías, usando o termo da palavra luz, dizendo que viu uma grande luz sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte. Então dá para se entender que a palavra luz lá já não é literal. Não está falando que viu uma grande luz brilhando. Aquela palavra luz já é algo mais profundo. Aqui nós já passamos do remes, tá? Quando a gente passa do remes, agora a gente já utiliza, por exemplo, as passagens de Isaías, capítulo 9, Mateus, capítulo 4, do versículo 16, as palavras de Jesus, usando os termos de Isaías. Jesus usa o termo de Isaías. Então olha que coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, tá? Outra parte também, temos a camada de interpretação, como, por exemplo, o objetivo, um dos aspectos, né, que é o objetivo do sistema hermenêutico, no caso, método Pardés, é a camada de interpretação. Tá? Qual que é essa camada de interpretação? Eles têm 4 níveis progressivos: o Pshat, o Remes, o Drash e o Sud, que eu já te expliquei, que é o nível de leitura literal, depois de forma alusória, para fazer simbologias e entender a palavra se ela é figurada ou não, que aí é o Remes. A forma de Drash, quando eu já descobri que ela não é só literal, que ela também é figurada, então ela está querendo dizer o quê? E para eu saber o que ela está querendo dizer, como no caso a palavra luz, eu vou usar outras associações. Gênesis capítulo versículo 5, versículo 14 e 15, Isaías capítulo 9, versículo 2, 1, 2 e 3, Mateus capítulo 4, versículo 16. Então eu estou usando vários escritos de vários homens de várias épocas. Mateus não é da época de Isaías, Isaías não é da época de Mateus, mas eu vou usar Isaías, o profeta, que ele fala de luz lá no capítulo 9, Mateus, que usa Isaías para falar lá da palavra luz e explicar que essa luz não é uma luz literal. Então aí eu já uso o método de Drash, é uma midrash, uma associação de comparação de palavra, da mesma palavra em outros livros, para se entender que significado tem aquela palavra. Então aí eu saio do Pshat, saio do Remes, saio do Drash, aí parto para o Sud, que quando eu começo a compreender o que o profeta Isaías disse, o que Mateus estava falando em relação a Jesus, comparado às palavras de Isaías, ligado com Gênesis 1, dessa palavra haja luz, então eu estou entendendo que essa palavra é muito mais do que eu imagino, que ela vem trazendo algo sobrenatural, espiritual de um Deus que nos trouxe controle e ordem espiritual. E para eu ter ordem e controle na minha vida, eu tenho que estar baseado na Torá, na lei de Deus, que traz benefícios físicos e espirituais na minha vida. Aí eu entro já no estado do Sud, que é o sistema progressivo dos níveis Pshat, Remes, Drash, Sud, que forma a palavra Pardes. Essa é a camada de interpretação do sistema judaico de instrução e de interpretação de texto bíblico. Já no método português, normalmente 2 ou 3 níveis: literal, inferencial e crítico. É um dos únicos que tem. Se você for ler a Bíblia na forma do método de interpretação do português, então você já vai ter só esses 3 níveis, que é entender ela de forma literal, que aí qualquer um pode entender, mas você vai acabar literalizando coisas que não se deve, não vai pegar a meada do sentido espiritual do que ela está querendo transmitir. A forma inferencial, que a palavra inferência é isso, é fazer também uma comparação com algo. Mas se eu levo uma comparação da minha forma sem estudo, eu vou comparar, por exemplo, a palavra luz lá com o quê? Com aquilo que eu achar que está sendo espiritual para mim. E aí é perigoso, você pode estar interpretando coisas erradas, como muitos interpretam a Bíblia de forma errada. E aí depois vem a forma crítica. O crítico não de criticar, mas de fazer análise, comparação, de ter opinião. Só que aí o problema, quando você faz uma interpretação de texto
que você cria a sua opinião do que você achou do que está querendo dizer, você pode estar criando uma comparação, uma instrução gravemente errada, né? E colocar ela até em prática. Como num relato aí que teve até de uma reportagem de um ex-pastor de uma igreja que leu o livro de Oséias e entendeu que tinha que fazer um adultério e ele acabou adulterando com uma mulher dentro da igreja, que era casada. E ele falou, e ele viu o termo bíblico, que Deus tinha mandado ele adulterar com ela. Aí ainda mostrou pro repórter, eu acho que vocês sabem disso, ele mostrou pro repórter dizendo, ó, tá escrito aqui em Oséias, vai lá, pega uma prostituta no meio do seu povo e adultera com ela, né? Mas não estava escrito isso. Ele falou que era o que está escrito em Oséias, que ele casaria com uma mulher adúltera, uma mulher que já era adúltera, uma mulher que vivia de uma forma promíscua e prostituta mesmo, né? Algo que já era impuro dela mesma, uma meretriz, como se diz na língua mais antiga hebraica. Então, ele acabou casando com essa mulher. Só que aí ele entendeu que Deus tinha usado uma revelação para ele ali, para que ele adulterasse. E não é adulterasse, é adulterar. Pega uma mulher do teu povo que seja adúltera, e não que ele tinha que adulterar com alguém. E olha aí, método de interpretação totalmente baixa, né? Um nível muito baixo, horrível, né? De interpretação, que provavelmente usou só da sua forma portuguesada, né? E acabou fazendo essa interpretação da Bíblia dessa forma. Por isso que eu digo que é perigosíssimo você fazer uma interpretação da Bíblia que não esteja enquadrada dentro do sistema hermenêutico Pardes, tá bom? Então eu vou deixar só por aqui para vocês terem uma noção sobre isso, tá? Aqui, ó, também a fonte e autoridade. Ó, fonte e autoridade, por exemplo, dentro do objetivo, dentro do aspecto da fonte e autoridade, né? Nós temos, por exemplo, no método Pardes, o textos bíblicos com base e tradição rabínica. Já no português, texto de qualquer gênero sem vínculo religioso, tá? Dentro das ferramentas, né? Por exemplo, um dos aspectos que podemos usar das interpretações, em comparação à comparação do Pardes, a comparação da nossa interpretação do português, nós temos, por exemplo, as ferramentas, que é o Midrash, paralelos bíblicos, simbolismos, tradição oral. Então eu posso fazer uma associação da Bíblia para entender cada palavra que está sendo dita ali, fazer paralelos bíblicos, como eu fiz aqui para vocês, simbolismo, como a gente usa a luz como símbolo, e tradição oral, que é ensinos antigos de pais, de mestres, que trazem uma explicação mais apurada, do que eles têm mais conhecimento do que nós em relação às palavras, como eu usei no caso aqui, o termo seria a palavra luz. Tá? O quarto ponto aqui, ó, ponto-chave, no Pardes, a interpretação espiritual e escalonada, parte do simples para o profundo. No método português, a interpretação é lógica, textual e objetiva, parte da superfície, só contexto. Você não se aprofunda em nada, tá? Você só utiliza a Bíblia ou qualquer outro livro de uma forma acadêmica, como um método de leitura, e se alguma coisa fizer sentido, pois bem. Se para você não fazer sentido, aí você descarta. E aí você pode estar perdendo tantas coisas, tantas oportunidades, ou até mesmo ouvir o próprio Deus falar com você, tá? Então os dois podem se complementar. O Pshat é próximo da compreensão literal do método português. O Remes e o Drash, ele se aproxima do diferencial intertextual. Já o Sud não tem paralelo direto no método português, pois é exclusivamente místico. Então, ou seja, o que o método de interpretação Pardes pode complementar com o método de interpretação de texto no método português? Que o Pshat, ele é uma forma literal, assim como você pode ler na sua interpretação de português literalmente também. O Remes e o Drash também se aproximam da leitura inferencial. Você fazer paralelos de textos, eu fiz a associação de Isaías, Mateus, Gênesis e tal, fazer associações para entender a palavra, o significado da palavra luz, que é uma forma de leitura inferencial e intertextual, entre textos. Por isso que é intertextual, entre textos. Só que já não tem como poder usar o método de interpretação de texto português, da forma acadêmica portuguesa, para se entender a forma técnica e acadêmica da hermenêutica Pardes, porque a palavra sud, no final, né, ele já traz um paralelo mais profundo e espiritual. Já no método português não temos essa forma de paralelo espiritual, porque ela é exclusivamente lógica e racional. Já no sud é exclusivamente espiritual ou místico, que é sobrenatural. Tá? Então tem essa diferenciação, você olha aí, vê se vale a pena estudar a Bíblia só na sua língua, interpretar do jeito, eu sou português, eu vou ler no português e acabou. Veja se isso vale a pena. Se vale a pena, por isso que eu vejo
muita gente ignorante na Bíblia acabar se atropeçando aí, batendo a cara no chão, tropeçando e um grande tropicão, errando em muitas interpretações bíblicas, porque quer usar somente na sua língua, só nas suas interpretações, naquilo que acha que consegue fazer a interpretação. E a interpretação, biblicamente, dizendo da própria Bíblia, não é bem assim, tá? Então essa aí é um método de ensino, essa é a explicação que eu deixo para vocês, só até aqui. Espero que vocês gostem e que Deus venha abençoar cada vez mais a vocês para se afundar nos ensinos da palavra de Deus, tá bom? Então encerramos aqui a parte 2 da interpretação de texto. Querem mais? Faça o que eu disse aí vocês, faça o que eu pedi a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, envia, compartilhe os nossos vídeos, me chame lá no Instagram, Ronaldo Vaierá, ou no WhatsApp, 11 940 84 59 18. Mande um oi, fala, professor, eu quero aprender, eu quero estudar, aprofundar mais a teologia, aprender gramática, língua hebraica, cultura judaica, língua grega, para entender um pouco mais as escrituras, talvez para mudar até mais a minha vida, que está um pouco aí na luta difícil, um pouco perdido nesse mundo que vivemos. E aí, tenho certeza que você vai ter, além de grandes testemunhos que eu já tenho de alunos, você vai crescer muito mais também no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então é isso. Aprenda aí, receba esse ensino e que o Eterno lhe abençoe.